Eu vim aqui falar, mas vou desviar, embora não muito, porque depois do discurso do senador Requião, eu creio que a gente não pode perder o momento de fazer reflexões em cima do que ele falou. Mas eu vinha, e tem a ver com isso, mas de uma maneira menos interessante que a sua, eu vinha falar da morte de dois gênios desse país em poucas horas, Milor Fernandes e Chico Anísio. Mas não para ficar mais uma vez louvando a esses dois gênios, como alguns já fizeram, mas para mostrar como precisa ainda de esquerda, senador Requião. É que, de acordo com a maneira como nós pensamos hoje nesse mundo, não só no Brasil, a morte de dois gênios não se refletirá no final do ano, quando a presidenta, quando o ministro da Fazenda for para a televisão dizer que o produto interno bruto cresceu 3, 4, 5%. E o debate vai ser feito se foi muito ou pouco. Porque a civilização que nós temos, que exige mudança, por isso precisa de uma esquerda, ela mede o seu bem-estar, mede o seu desempenho pelo PIB e não pelas obras da cultura. Quanto o Brasil vai perder de agora até o final do ano, porque não vai ter Chico Anísio, não vai ter Milor Fernandes, refletindo, nos divertindo e fazendo esse país ser mais feliz. Quanto vamos perder? Isso não entra na contabilidade. Como não entra a destruição de florestas que sejam feitas de aqui até o final do ano. Como não entra a quantidade de pessoas que morrerão em fila de hospital. Como não entra a quantidade de crianças sem escola. Como não entra a quantidade de pessoas que nesse país perderão parte de sua vida no engarrafamento de trânsito. Nada disso aparece na hora de medir o desempenho da sociedade brasileira. Nós temos que nos rebelar contra essa maneira de pensar. Nós temos que nos rebelar propondo formas alternativas de sociedade. Isso é ser esquerda. E, lamentavelmente, é verdade o que disse há pouco o senador Requião, ao citar cada um dos partidos que deveriam ser de esquerda e que não estão propondo nenhuma mudança nesse país. Às vezes, propõem algumas assistências sociais positivas, e ninguém é contra assistir quem está precisando, mas assistência não é transformação. Assistência, as forças conservadoras fazem quando têm sentimento de compaixão e de solidariedade. Mas não basta. Nós queremos a transformação do próprio conceito de progresso, de avanço, de desenvolvimento, como o Brasil já fez. Até os anos 30, progresso era exportar mais café. Ponto. A partir de 30, progresso passou a significar também a produção industrial, que não era levada em conta. Hoje, nós precisamos de formular um conceito novo de progresso, e quem vai formular isso, não importa de que partido seja, ou sigla seja, vai ser de esquerda, porque vai trazer o novo. Nós precisamos formular um processo, um sistema de medir o progresso, de considerar o progresso ainda mesmo sem medir, em que a nossa indústria continue viva e não morrendo como está, mas para estarmos sintonizados com o futuro, essa indústria não pode ser apenas baseada na metalmecânica, e sim na indústria do conhecimento, que o Brasil tem sido zero, porque nós não temos sido capazes de inovar. Inovação é uma palavra hoje que deve pertencer às forças progressistas de esquerda, mas inovação significa não apenas formas novas de produzir, mas também a invenção de produtos novos. Nós precisamos definir progresso baseado na proteção das florestas. E hoje, progresso é baseado na destruição de florestas, para, no lugar delas, colocarmos produtos que sejam monetarizados e vendidos. A floresta em pé não é considerada como progresso. Nós passamos aqui um tempo discutindo um código florestal, discutindo se ia até 15, 20, 30, 50 metros da margem do rio a proteção das florestas, mas baseado na racionalidade econômica de hoje e do futuro, porque se destruir muito as florestas vai haver problemas de rentabilidade da terra no futuro. Nós não discutimos aqui a biodiversidade como patrimônio do progresso.
Não discutimos isso. Não discutimos o valor de uma floresta em pé. Só discutimos quanto devemos permitir derrubar ou não, de acordo com o futuro da economia e não da biodiversidade em si. Ser de esquerda hoje é incorporar a proteção ao meio ambiente, a biodiversidade como parte do progresso. Ser de esquerda é não ficar apenas na assistência social da Bolsa Família e dizer: esse país não terá mais exclusão social. Todos estarão incorporados, no mínimo necessário, a uma vida digna, a uma vida eficiente. Ser de esquerda é propor formas de fazer isso. E a gente sabe que uma das formas é 3 coisas serem iguais para todos os brasileiros. Ser de esquerda, houve um tempo, era exigir a igualdade da roupa, a igualdade do transporte, a igualdade de tudo. Era uma visão economicista da esquerda. Eu não me preocupo hoje se alguns têm roupas bonitas e outros não têm roupas bonitas. Eu nem me preocupo tanto se uns vão de carro, outros vão de ônibus. Eu me preocupo é a qualidade do transporte público. Agora, tem 3 coisas que não podem ser diferentes. E isso faz sabermos quem é do lado de cá e quem é do lado de lá na política. Quem é de esquerda e quem é de direita. Ou o nome que quiserem. 3 coisas não podem ser desiguais: o acesso à educação, o acesso à saúde e o acesso à justiça. Enquanto essas 3 coisas forem compráveis, e eu não falo compráveis do ponto de vista da corrupção, eu falo compráveis do ponto de vista do uso do sistema que está aí. Nós não somos um país decente. Não é possível que continuemos tolerando que os cérebros sejam queimados por falta de escola, porque o pai não tem dinheiro. Ou porque a cidade onde nasceu e vive não tem as escolas boas. Ser de esquerda é dizer: educação vai ser igual. O filho do trabalhador vai estudar na mesma escola do filho do patrão. Não na mesma escola do ponto de vista físico, até porque o patrão mora longe do trabalhador e a escola tem que ser perto da criança. Mas a escola no seu sentido macro, geral, amplo, não a unidade escolar. A qualidade da educação tem que ser igual para todos. Isso, além de ser a igualdade, no sentido de ser de esquerda, é inteligente, porque cada cérebro perdido é algo perdido. Imagine se Chico Anísio e Milor Fernandes não tivessem estudado. Não teriam chegado ao desenvolvimento pleno onde eles chegaram. Saúde. Não é decente um país em que a pessoa vive mais ou vive menos conforme o dinheiro que tem no bolso. Não é decente. Mas no Brasil, você vive mais ou vive menos conforme o dinheiro que você tem para poder pagar um bom sistema de saúde ou não ter dinheiro para pagar. E nem é decente um país onde uma pessoa é tratada de um jeito pela justiça ou de outro jeito conforme o dinheiro para pagar o advogado. Não é decente. A justiça ou é igual para todas de verdade, não aquela ilusão mitológica de fechar os olhos para dizer que ela é cega, mas tem um olho grande, que a gente sabe, que é o olho dos advogados, ou ela é igual para todos, ou nós não temos um país decente. Decência social é o que caracteriza quem quer transformar a sociedade. E isso chamemos de esquerda por convenção, mesmo que o nome possa ser outro. Nós precisamos, para sermos um país que vá para o outro lado da história, que atravesse a ponte da transição, que no Brasil está demorando demais, desde 79 que nós estamos numa transição que considera apenas a democracia como fundamental, e aí a gente fica fazendo arranjos e jeitos, em vez de dizer vamos caminhar para o outro lado da margem histórica, como fizemos na abolição da escravatura, como fizemos na República, como fizemos na Revolução de 30. E eu retomo aqui o senador Requião, que revolução não no sentido do meio usado, violento, mas no sentido de onde chegar. A gente precisa fazer essa revolução. A gente precisa redefinir progresso. E a gente não tem discutido isso aqui. Não discutimos aqui o que é que significa ser um país rico. A presidenta Dilma deu uma grande contribuição no 5º dia de seu governo, mas ficou no slogan. Quando ela colocou no slogan, país rico é um país sem pobreza. Mas ficou no slogan. A gente não vê as medidas concretas para que esse país se transforme em um país sem pobreza, porque só tem um caminho, eu acho, e aqui deveríamos debater se eu estou certo ou errado, é garantir educação igual para todos no acesso, é garantir saúde igual para todos, é garantir justiça igual para todos.
Isso é ser de esquerda. E eu fico satisfeito que o senhor trouxe esse debate. Agora, ser de esquerda, na prática, exige uma rebeldia. A rebeldia com o estabelecimento que está aí. A rebeldia com o conceito de progresso que está aí. O descontentamento. Ser rebelde é ter coragem de debater se o futuro do país deve exigir crescimento econômico ou um decrescimento econômico para aumentar o bem-estar. Quem sabe se a gente diminuindo até o crescimento da economia pode aumentar o bem-estar. Aumentando os bens de consumo dos pobres e reduzindo o consumo supérfluo que esse país tem tão alto. Essa rebeldia a gente precisa. E eu quero ser rebelde, sim, senão não vale a pena nem mesmo estar vivo, quanto mais na política. E eu sou rebelde com causa, como o senador Requião também é. Mas se eu ficar sem causa, a minha causa será rebeldia. É preciso ser rebelde até como se dançasse, pelo prazer da rebeldia, quando não houver mais causa. Mas esse mundo está cheio de causas boas. Nunca houve tantas causas para a gente lutar como hoje. Tem gente que diz que as causas morreram. Nunca teve tanta causa para a gente lutar como existe hoje. Pena que a maioria de nós não está entendendo a riqueza do processo social hoje no mundo e no Brasil, para nos trazer causas e exigir de nós a rebeldia necessária para desmontar uma estrutura perversa, burra, que a gente chama de desenvolvimento da maneira que é hoje, e formular um novo conceito de desenvolvimento, de progresso, de bem-estar, de felicidade, inclusive. Tudo isso era bom que a gente tivesse com essa casa cheia, mas essa casa cheia debatendo, e não essa casa cheia, cada um conversando para o seu lado no telefone, e eu não ponho a culpa nos outros, como eu faço também aqui. Senador Requião, eu quero agradecer o seu discurso de hoje, que Senador, me provoca e que me dá um certo encanto de estar nessa casa. Eu sempre procuro trazer os assuntos para uma situação concreta, para que a gente possa entendê-los de uma forma melhor. Eu queria comentar com Vossa Excelência essa questão da Previdência Social. A Previdência brasileira não dá prejuízo. A Previdência urbana, o funcionalismo público, não tem prejuízo algum. Ela é superavitária. A nossa Previdência é deficitária porque no passado construímos a Belém Brasília, as usinas nucleares de Angra, com dinheiro da Previdência. E, acertadamente, os governos e o Congresso Nacional criaram políticas compensatórias sociais. O trabalhador rural que não contribuiu porque nem a Previdência chegava no interior tem direito a uma aposentadoria. Há coisa de 15 dias votamos a aposentadoria integral para os aposentados por incapacidade permanente. Mas tudo isso foi jogado em cima da Previdência quando devia ser jogado em cima do erário. Então, o tal déficit da Previdência não é da Previdência, mas existe um custo das políticas sociais do governo que tem que ser resolvido. E me perguntava o senador Garibaldi, mas então, Requião, qual é a solução? E eu me lembrei de uma passagem que eu cito de vez em quando, do Lewis Carroll, no Alice no País das Maravilhas. Em determinado momento, Alice pergunta para o gato que ria, onde fica a saída? E o gato lhe responde, depende. E Alice, depende do quê? E o gato, de uma forma terminante, depende de para onde você quer ir. Qual é a solução da Previdência? Depende de para onde nós queremos ir. A solução dada para a Previdência é uma solução dada para o mercado financeiro, é uma esperança para o mercado financeiro faturar em cima de uma poupança compulsória do funcionalismo. O funcionalismo vai investir os seus recursos num programa de risco e cá entre nós, não é nem de risco, é de quase certeza de perda, para dar um fôlego ao capital financeiro. Então, são esses erros, essa falta de perspectiva, para onde o Brasil quer ir. Nós discutimos o Código Florestal. É para quê? Para aumentar desesperadamente a produção de grandes propriedades num determinado momento? Será que nós não pensamos na
preservação da natureza, da biodiversidade, na necessidade absoluta da industrialização do Brasil, da criação de empregos industriais. Não, é uma medida imediata, feita de forma irrefletida pelo Congresso Nacional. Onde fica a saída? Depende de para onde nós queremos ir. Agora, quando o governo não quer ir a lugar algum, está administrando espasmos e problemas, resta a esperança da declaração da nossa presidenta na Índia, que ela venha com a vontade de mudar o Brasil, que iluminou a rebeldia, a sua revolta e a ação da sua juventude. E daí nós vamos aplaudi-la com entusiasmo aqui no Congresso Nacional. Senador, eu agradeço e mudando, portanto, da nossa visão geral para o caso específico, e o pior é que esse tipo de financiamento da Previdência já deu errado em países vizinhos, como Chile e Argentina. E os banqueiros que receberam a poupança dos trabalhadores e usaram da maneira que queriam, sobretudo na especulação, são hoje investidores, inclusive no Brasil. O trabalhador lá recebe 30% do seu salário quando aposentado, mas os banqueiros montaram capitais e estão investindo até no país, no nosso país. Isso, quando os fundos quebraram, eles não ficaram pobres, mas os inválidos, os doentes, os velhos sem aposentadoria ficaram na miséria até que o Estado tenha feito um rombo para poder substituir o dinheiro perdido. É inacreditável que a gente continue errando. Eu nem vou discutir o lado se tem ou não déficit, embora é verdade que o dinheiro da Previdência foi usado para financiar projetos que não tinham a ver com a assistência previdenciária. E as políticas compensatórias de aposentadoria, a política compensatória correta, são legítimas, mas não são da Previdência. Eu nem vou discutir, mas isso é verdade, está sendo usado de maneira diferente. E eu me preocupo muito, e tenho falado aqui, com o uso do dinheiro nos fundos previdenciários do Banco do Brasil, da Petrobras, das estatais. Esse dinheiro está sendo usado hoje para investimentos que o governo determina e por razões políticas, ameaçando a rentabilidade desses fundos com consequências muito perigosas para os aposentados futuros. E está sendo partidarizada a administração. E esse fundo também vai partidarizar, em vez de fazer uma administração com base na eficiência do fundo para garantir a aposentadoria futura. Tudo isso, voltando ao tema nosso, é porque, como o senhor disse, o governo se limita a ficar no conjuntural, na ponte, sem querer levar o Brasil para um novo tempo, para um novo momento. Isso é que é triste no mundo de hoje, essa ideia de que a história acabou e o que está aí é definitivo. A gente só precisa ficar ajustando um errinho aqui, um errinho ali, e às vezes cometendo erros maiores. Não é verdade que a história acabou. Nunca foi tão necessária uma revolução. Nunca foi tão necessária uma revolução. Que eu estou de acordo com o senhor que não precisa de armas, precisa de lápis para a gente fazer essa revolução. Nunca foi tão necessária uma revolução. Em vez disso, nós estamos querendo continuar apenas ajustando as coisas como se tudo estivesse bem. Muito obrigado, senador Requião, por ter oferecido a chance desse debate nesta manhã de sexta-feira.